Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode participar e que geral deve se inscrever. Você tá inscrito no canal? Porra, ainda não? Nós somos aqui no YouTube 23 mil amigos. Se você chamar um amigo, a gente daqui a pouco tá chegando a 80, 90, 100 mil. E aí a gente vai trazer cada vez mais gente legal aqui pra gente conversar. Agora, se você não se inscrever no canal, a gente vai ficar solteiro aqui, sozinho, abandonado, largado. E aí daqui a pouco a gente vai embora. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Tem aqui, ó, @geral.pod. Segue a gente lá no Instagram. Tem o TikTok também, @geralpod. E se você quiser gravar o teu conteúdo, gravar o seu projeto, sair da bolha, enfim, se você quiser criar um podcast, tá aqui, ó, QR Code tá na tela. Entre em contato com a gente, vem tomar um café aqui com a gente vai ter o maior prazer de te receber e transformar, de repente, o seu projeto em realidade, para você falar com a sua gente, para você falar com o seu cliente, para você furar a sua bolha, enfim, para você se comunicar, para você bater papo, para virar referência. Vem falar com a gente, porque aqui geral pode. E você também pode, ok? Hoje a gente vai começar uma série, vamos tentar começar uma série, já que muita gente nesse mundo hoje tem medo de comunicar, muita gente hoje tem medo de responder, muita gente hoje gosta de ficar presa à sua bolha, onde se sente confortável. Mas prometo, nós vamos tentar começar hoje uma série de entrevistas, de bate-papo, com os candidatos a presidente mais importante do Brasil. Aí você pode falar assim, ué, mas a eleição presidencial é só daqui a 2 anos. Não. A eleição presidencial que importa, a eleição presidencial que mexe com a minha vida e que mexe com a sua vida, é agora em dezembro. Essa eleição presidencial é aquela que, se o presidente não for um bom presidente, a gente fica pé da vida na segunda-feira para começar a semana. Aí no meio da semana a gente fica mais pé da vida ainda. E o final de semana pra gente é só pra se irritar. Então, a gente tem que saber quem é que vai comandar a nação, quem é que vai tomar conta da gente, da nossa maior paixão, se não é da sua maior paixão, do seu terror, que é são os candidatos a presidente da eleição do Flamengo. O cargo mais importante do Brasil. É o cargo que vai mexer com a nossa vida. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele, que é o candidato, que foi candidato, que seria o candidato da chapa que mudou a história do Flamengo. Então tem muita história para contar. Ele que é um cara que eu já conheço de nome, não conhecia pessoalmente, já conheço de nome há bastante tempo, então sei da história. E por isso que eu quis começar com alguém que pudesse me dar uma visão muito mais global do que simplesmente alguma visão deturpada ou alguém que tivesse mais enviesado. Eu quero que o Flamengo tenha hoje, que você tenha hoje uma visão de Flamengo que pule os muros do Flamengo. E é isso que eu vou querer saber dele, qual a opinião dele, quais as ideias dele. Valim Vasconcelos, tudo bem? Prazer te receber aqui. Prazer, cara. Rodrigo, tá aqui com vocês. Prazer a todos que estão nos assistindo aí. Vai ser um ótimo bate-papo. Que bom. Primeiro, aqui a gente não mente pra vocês. A gente não mente. Queria mandar um abraço, em primeiro lugar, ao Felipe, o Alonso, que há muito tempo que eu não vejo, que é o teu filho, que flamenguista, muito flamenguista. A gente trabalhou junto lá atrás e manda um abração a ele, fala com ele para quando quiser aparecer, quando puder aparecer aqui no Geral Pod, vai ser um prazer que... Não sei, olha, eu não sei como você é como torcedor do Flamengo. Eu acompanho algumas coisas, vejo, mas se o Felipe, que eu chamo, se o Alonso tem aquele amor ao Flamengo, eu tenho certeza que ele herdou de alguém. Herdou? Não, com certeza herdou. Alonso, ó, convidado para vir aqui dar uma entrevista, hein? Não, herdou, assim, tem 4 filhos. Tá com 4 filhos? 4 homens e um neto do Alonso. Não, é porque ele tivesse com 4 filhos. Não, ainda não, tá. Mas vai chegar lá. E todos rubro-negros, né? Então lá em casa até meu cachorro, que é um Golden, chama Mengo também. Que legal. E aí, como é que começa essa tua paixão? Vem de família, vem de... Você é sócio, eu sei que você vai fazer 50 anos já de Flamengo, mas como é que surgiu isso na tua vida, essa paixão aí? Não, esse é meu pai, que era amazonense, e torcedor do Flamengo, lá ali naquela região todo mundo torce pro Flamengo, ele era Flamengo,
e trouxe essa paixão para a gente, para mim e para o meu irmão, né? Então, aí começamos a torcer para o Flamengo. Me lembro, o primeiro jogo que ele me levou foi um Fla-Flu em 66, Maracanã. É aquele Fla-Flu do recorde, não? Não. Aquele foi em 63. Ah, tá, 63. Em 66 foi o primeiro Fla-Flu, foi 0-0, primeira vez que eu fui ao Maracanã, aquela emoção de ir ao Maracanã pela primeira vez, né? Então, começou naquela época. Em 75 ele me deu um título de sócio do Flamengo, que eu tinha vontade de jogar basquete, adorava basquete e tudo, depois, enfim, não fui muito à frente. E começou, né? Então, ano que vem, 50 anos de sócio do Flamengo, assim, é uma coisa que muito me orgulha. E, assim, e mais, não só sócio, né? Mas muito torcedor, sou bastante torcedor, né? Já assistia as grandes decisões que o Flamengo participou, estava sempre no Maracanã, e os jogos pequenos, ia muito jogo meio de semana, Flamengo-São Cristóvão, Flamengo-Olaria, né? Eu e meu primo, a gente ia para o Maracanã e, assim, então, a vida toda Flamengo e mais feliz ainda que eu nunca imaginei de poder ter ajudado, né, você fazer parte do grupo que mudou o Flamengo, que reestruturou o Flamengo e que tornou o Flamengo uma potência hoje. Para mim, é a minha maior alegria de eu poder ter contribuído um pouco para essa mudança. Essa ideia de surgir, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu acompanhei quando a Chapa Azul, na época, começou esse processo que mudou o Flamengo. E eu sou muito à vontade de falar que mudou o Flamengo, porque eu não mantive nenhum relacionamento com as pessoas de lá. Então, fico muito, muito à vontade mesmo para falar. Mas foi um grupo, foi uma ideia, muito mais do que um grupo. Foi uma ideia que mudou o Flamengo. Isso é inegável. E posso dizer também que mudou a visão de gestão do futebol brasileiro. E aí, como é que foi como é que surgiu esse movimento? Porque a gente... Filho bonito tem um monte de pai, né? Tem. E eu vejo muito isso, que filho bonito tem um monte de pai. Mas quando apresentaram esse filho bonito lá em 2012, e eu trabalhava num jornal que era voltado para a torcida do Flamengo, quando apresentaram aquele movimento que mudou a história do Flamengo, ele tinha um pai, né? Eu tenho até hoje guardado, porque tinham promessas ali que não foram cumpridas, então eu tenho guardado ainda aqueles folder todo de campanha, eu tenho ali guardado, mas ali tinha um pai, tinham as fotos, né, na lateral de um monte de gente, né, grandes pessoas, profissionais em grandes posicionamentos, em grandes cargos, pessoas relevantes, mas tinha na frente uma foto maior que era de um pai. Do pai de um amigo meu, inclusive. E aí, como é que surgiu esse movimento e essa escolha para você encabeçar esse movimento? Não, ali foi basicamente assim, um alinhamento de astros, né? Alguns grupos, né, de pessoas insatisfeitas, né? E eu conversava muito com algumas delas, falava, olha, ou a gente vai lá para dentro e usa a nossa credibilidade, a nossa experiência profissional para ajudar o Flamengo, ou é melhor desistir, vamos fazer outra coisa na vida, não vamos mais... No fim de semana, ficava segunda-feira puto da vida, na quinta, enfim, era um horror a nossa vida. A minha, então, era um horror. Eu ficava louco, eu torcia pro Flamengo jogar domingo às 8 da noite, porque senão, se jogasse no sábado, eu perdia meu fim de semana inteiro. Cara, no domingo eu ficava louco, eu não tinha o que fazer, não assistia televisão, não via nada. Né? Então, assim, eu falei, olha, vamos lá para dentro. Aí juntamos, conversou com um, conversou com o outro, e foi um alinhamento de astros, porque outras pessoas também estavam pensando isso. E todas falaram, não, vamos lá para dentro e vamos resolver, porque eu diria na época, com 40 milhões de clientes que não trocam de produto, basta você fazer uma gestão média, não precisa ser nem excelente, não. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. E eu fui chamado de maluco, as pessoas falaram, você está doido? E eu repetia sempre essa frase, não tem como dar errado, o Flamengo é só botar gente, primeiro, com credibilidade, reputação e experiência, que você consegue virar aquilo. Não deu outra. A gente achava que ia demorar uns 3, 4, 5 anos. Em 2 anos o clube já estava equilibrado, graças à competência das pessoas que entraram lá. Eu fui uma das pessoas. Na época eu era o único que tinha assim, tempo de sócio para ser o presidente. Depois, numa manobra política do Conselho de Administração, a nossa chapa foi impugnada e a gente tinha lá 3 alternativas com todas as certidões prontas, tanto que a gente só teve 20 horas
menos de 24 horas, né, 20 horas mais ou menos, para apontar um substituto. A gente já conseguimos apontar, ganhamos a eleição e o Flamengo está aí, o que é hoje essa potência. Mas o plano A, então, era W. O plano A era você, para encabeçar. O plano A era eu, né? E, de novo, uma manobra política do Conselho de Administração, que era aliado da presidente Patrícia naquela época, tentou impedir que a gente participasse da eleição, mas não conseguiu. A gente foi lá, ganhou, e a gente ganharia de qualquer maneira aquela eleição, porque é o que você falou, era o novo, eram pessoas que nunca tinham participado da política do Flamengo e tinham uma história profissional muito grande e exitosa. Então, assim, mudamos, fizemos uma mudança disruptiva no clube e agora vamos fazer outra. Agora, você falou aí, qualquer pessoa, eu acho também, qualquer candidato que vocês colocassem ganharia aquela eleição. A gente viu no Brasil, em outros momentos, presidenta, né, viu governadores que foram eleitos justamente para ser meio que um representante ali de um movimento maior, né? O Brasil teve isso, o Rio de Janeiro teve isso, e eu via o Flamengo naquele momento como também isso, o ex-presidente Bandeira sendo um representante ali, mas de uma coalizão, um representante ali de um movimento, de uma ideia. A ideia realmente era essa, porque aí, 3 anos depois, a gente viu uma situação completamente diferente em relação à postura. E eu já notei, logo que a gestão assume, que já teve essa mosquinha mordendo a vaidade, porque é o que eu falei aqui, você ser presidente do Flamengo é o cargo mais importante do Brasil. Então, você acha que de alguma forma houve... A que você atribui essa ruptura que teve naquele momento de gestão? Eu acho que foi exatamente isso, Rodrigo. Tinha uma combinação de que a maioria decidia o que fazer e em algum momento o presidente Bandeira achou que ele era o cara, que ele podia fazer tudo sozinho e teria essa experiência que ele não tinha, teria pouco conhecimento, né? A credibilidade lá era mais uma coisa interna do BNDES, mas não tinha isso no mercado, né? E tentou levar o clube depois sozinho, achando que com dinheiro ele ia conseguir todas as as glórias, ganhar os campeonatos, etc. e tal. E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu que o clube parou durante 3 anos, apesar de ter gente boa lá com ele ainda, mas o clube parou por 3 anos pela liderança ou falta de liderança dele ou falta de competência para tocar o clube. Voltou em 2019 a ser um clube vencedor e tudo, exatamente porque retornaram algumas pessoas que estavam lá na chapa original, né? Da chapa azul, que era o Landim, eu, o BAP, enfim, basicamente a gente que estava lá na chapa original. Então, o clube voltou a um caminho de vitórias e de melhoria na parte financeira, etc. e tal, a partir de 2019. Então, cara, quem tem a caneta, quem nunca teve um poder tão grande na vida, quando vê aquele poder assim, se deslumbra, né? E foi o que aconteceu. Aqui o papo, ele vai e volta, não é cronológico. Então, você está falando uma coisa importante aí. Quem nunca teve a caneta se deslumbra, certo? Você acha que o Flamengo hoje, é possível que o Flamengo seja um clube... O Flamengo está saneado, o Flamengo é um clube milionário, bilionário. Mas você acha que o Flamengo hoje, se pegar um gestor, se pegar um presidente que não tem experiência, se pegar um presidente que não conhece o mercado, se pegar um presidente que não tem uma trajetória no mundo corporativo, que não liderou... Você acha que é possível que o Flamengo volte a ser o Flamengo? Evidentemente que não o Flamengo de antes de 2013. Mas o Flamengo pode voltar a ser o Flamengo de 2013, por exemplo, que era um Flamengo que batia fofo, que era um Flamengo que era o Flamengo do 2015, quase. você tá falando. Não, de 2013. O de 2013 até 2015 era um Flamengo que meio que batia fofo. O do Bandeira, falando como clube, como futebol. Não, 2013 a 2015 foi a época da reestruturação. Sim. A gente ganhou a Copa do Brasil, ganhamos lá um campeonato carioca. Mas você concorda que não era o Flamengo ainda Não, sim, mas assim, aquela época, Rodrigo, não tinha dinheiro. Era vender almoço para pagar o jantar. Ok. Então, assim, era o que podia fazer. Isso nunca mais vai acontecer? Deixa eu explicar. 2015 a 2017 tinha dinheiro
E aí era continuou o time fofo, de festejar sexto lugar, etc e tal. Você apoiou aquela foto lá exatamente, na lá Bahia? na Bahia, já contra o Vitória, etc e tal. Então, o time fofo com dinheiro foi 2015 a 2015, 16, 17. Não, até o final de 17. Desculpe, 16, 17 e 18. Exatamente. Aí sim era o time com dinheiro e fofo pela falta de liderança. Tá certo? Então, entrando... O que eu vejo para os próximos anos? Não só para os 3, mas para o Flamengo tem enormes desafios. Enormes, né? Primeiro é o estádio, que é uma operação enorme, complexa. Então você precisa de gente que já tenha tido experiência em grandes operações, né, que saiba liderar e conduzir da melhor maneira. Se você conduzir errado a operação do estádio, aí sim você pode afetar financeiramente o clube. Né? Pode ser um desastre, pode ser várias casas para trás. Né? Então você precisa ter um cara com credibilidade para saber analisar as melhores fontes de recursos, como é que eu vou trazer dinheiro para construir o estádio, qual a melhor maneira, como é que eu não vou afetar o clube, né, na construção do estádio. Isso é fundamental. Você tem um cara com experiência para isso daí. Você tem outros projetos que são fundamentais para o Flamengo. Outro projeto que é a mudança total da organização do futebol. Você tem que ter um projeto disruptivo. Vamos passar o futebol do Flamengo do século XX para o século XXI. Como é que você faz isso? Vamos mudar totalmente o modelo, o comando do futebol do Flamengo. Fazer um comando profissional, como o comando na Europa, principalmente. Um Real Madrid, o Barcelona não é muito exemplo atualmente, né? Já foi exemplo, etc e tal, mas foi por conta do próprio... e aí vai a sua pergunta, né? Botou um comandante errado ali, quebrou o Barcelona. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter pessoas que tenham já sua experiência de gestão de grandes empresas ou cargos altos em grandes instituições para poder tocar o desafio. Senão, pode dar problema. Quebrar o Flamengo, acho difícil. Não é impossível, mas acho muito difícil. O que hoje pode quebrar o Flamengo é o estádio. Se não for bem tocado, realmente pode afetar o Flamengo. Tá? Se não tivesse o estádio, não tem o estádio, vamos tocar o futebol, você não vai quebrar. Impossível alguém quebrar aquilo dali. Mas você pode estagnar, você pode andar um pouco para trás, você pode ser ultrapassado por outros clubes. Tá certo? Então, se não botar alguém lá, né, como líder da nação, que você citou aí, o mais importante cargo do Brasil, e eu diria da América Latina, você tem que botar um cara bom lá, né, com experiência, que já tenha passado por cargos importantes para não subir a mosca azul no morder, não achar que ele é o cara, né, um cara que conheça o clube, um cara que... Frequente, né? Frequente, um cara que mora no Rio de Janeiro, um cara... Mas alguém que não mora no Rio de Janeiro teria condição de... Não, acho que qualquer candidato ou qualquer presidente do Flamengo tem que morar no Rio de Janeiro. Não tem como morar fora do Rio de Janeiro. Mas é possível que alguém que não more no Rio de Janeiro se candidate a ser presidente? Desde que ele pode se candidatar, desde que mude para o Rio de Janeiro. Essa é a minha percepção, tá certo? Eu não posso ser presidente do Flamengo e morar em Nova York. Então, não existe isso, tá certo? Não sou presidente, mas o clube está lá. Remoto. O presidente tem um papel e vai ter um papel muito importante no futuro, mas mais para fora do clube do que para dentro. Para dentro vão estar os executivos que vão ser contratados por uma firma de headhunter, vão ter lá as características, vão ser selecionados e aprovados pelo conselho diretor, que é o presidente, o vice e os vice-presidentes. Os vice-presidentes a gente tem que ter uma quantidade, uma qualidade dos vice-presidentes. Tem que ter uma qualificação grande para poder ter discussões importantes sobre o Flamengo, sobre o futuro do Flamengo. Então não adianta botar uma pessoa que vai ficar sentada calada o tempo inteiro. Né? A gente tem que trazer gente boa, né? E eu quero trazer gente boa e gente nova. Nova como nós éramos em 2012, que éramos desconhecidos, mas tem toda a reputação, experiência e competência para estar no Flamengo. Então, essa é também uma meta nossa de trazer gente nova, arejar o clube, ideias novas. Qualquer instituição precisa de gente nova com ideias novas. Nova não é só de idade, não. Nova de cabeça, de ideias, O mundo mudou, né? O mundo muda rapidamente. Então, o mundo de 2024 não é mais o mundo de 2012.
Você vê aí inteligência artificial, muita parte, né, tecnológica e de metodologia de treinamento, de scout. Toda hora o mundo está mudando. Se a gente não tiver gente que esteja atualizada com todos esses conceitos, nós vamos estar perdendo ou vamos estar deixando de ganhar, não dentro de campo, mas deixando também, né? Dentro de campo também acontece. Mas vamos estar deixando de ganhar em gestão. E a diferença do Flamengo para os outros cada vez vai ser maior à medida que a gente tiver uma melhor gestão, à medida que a gente conseguir atrair gente muito boa para trabalhar no clube. E aí não são só os vice-presidentes, a gente tem que ter uma equipe executiva e de funcionários muito qualificada, muito bem remunerada e muito bem valorizada e motivada. Assim a gente vai conseguir fazer o Flamengo crescer muito mais rapidamente e se distanciar de todos os outros clubes. E eu digo das Américas, não é só da América Latina, não. Nas Américas todas, o Flamengo tem condição de ser o clube mais poderoso nessa região. E começar a se aproximar da Europa. É isso a nossa meta. O objetivo é chegar nos grandes... O objetivo é quando o pessoal lá do outro lado fala assim, pô, quais são os 10 maiores clubes do mundo? Que o Flamengo esteja na lista de todo mundo. Tem que estar na lista de todo mundo sempre. Essa é uma meta que todo rubro-negro deseja e a gente vai conseguir. Porque a gente tem todas as ferramentas, a gente tem dinheiro, a gente tem todas as ferramentas internas. Agora, a gente precisa ter, no caso do futebol, tá, pessoal? Mas tem esporte olímpico também, que a gente tem que tomar muita atenção. Mas no caso do futebol, a gente tem que ter uma mudança disruptiva. Esse modelo acabou, se esgotou, não dá mais. A gente tem que trazer gente boa. Eu não vejo gente boa, não é que é boa, ainda com a experiência necessária para um clube como o Flamengo, aqui no Brasil. A gente vai ter que importar algum diretor esportivo. Mas que conheça o Flamengo, ou não necessariamente? Não necessariamente. Você, assim, você vai trazer um cara muito bom lá de fora que vai organizar o futebol do Flamengo, né? O comando totalmente profissional. E esse cara que vai organizar, a gente pode até trazer alguém para ele ir treinando para daqui a 3 anos, um brasileiro, que pode ser um ex-jogador, pode ser um Diego Ribas, por exemplo, que é um cara muito esclarecido, entende? Tem o Leonardo, né, que sempre falam dele. O Leonardo, eu converso muito com ele, mas o Leonardo tem lá seus projetos, compromissos lá fora, não quer vir para o Flamengo agora, acho que um dia... Eu espero que ele venha, porque é um cara muito qualificado. É um sonho, acho que é um sonho da torcida e dele, né? É um sonho dele, mas acho que o sonho dele ainda vai esperar mais um pouco, né? Espero que um dia ele venha. Mas é uma pessoa que pode nos ajudar muito a identificar quais são os profissionais que podem, o que a gente vai conversar, para poder trazer para o clube e fazer essa disrupção no futebol, que é fundamental para o futuro do Flamengo. Vocês podem acreditar em mim. Uma coisa que muito me incomoda, e aí é uma questão até pessoal, mas eu compartilho com outras pessoas que têm uma percepção muito parecida com a minha. Aquela história, aquele personalismo que tem hoje no Flamengo, que o jogador chega, qualquer jogador que seja de bom patamar chega, aí tem a rota, o roteiro das redes sociais ali, com a fotinho do dirigente, aí a foto do dirigente dando a camisa, a foto do dirigente dando a caneta, a foto do dirigente abraçado, levando para conhecer o clube, aí depois da foto do dirigente apresentando os jogadores. Outro dia eu sou chato, né? Então, outro dia eu fiz uma busca. Nenhum clube grande do mundo tem tanta foto de dirigente. Nenhum dirigente do mundo, e eu posso provar isso, nenhum dirigente do mundo, dos grandes clubes do mundo, aparecem tanto na rede social dos seus clubes quanto dirigente do Flamengo, um dirigente específico do Flamengo. Isso mostra uma vaidade e mostra um interesse fora de uns muros, que a gente vê agora, a gente vai ver agora no final do ano isso acontecendo aí na eleição. Então, na prática, e não estou falando só da pessoa, esse modelo Marcos Braz de gestão e de uso do futebol como sendo dono do futebol, quando o time ganha, entra com charuto num ambiente que nem pode fumar, provocando os adversários de forma como provocou o Real Madrid. Isso na gestão Valim, isso está fora, isso não vai acontecer, nem com outro profissional que assuma o posto dele. A gente não vai ter esse modelo, porque esse modelo, para quem é iludido, para quem é canonizado, pode ser que seja interessante. Para quem não é, eu particularmente, eu acho patético. E para os adversários, eu acho que
devem rir do Flamengo. Muito embora ganhe título, mas devem rir. Porque eu acho patético essa forma de comunicação que o Flamengo tem hoje, do tamanho que ele é. Porque o Flamengo precisaria de um gestor que fosse um gestor admirado, respeitado no mundo. E nós não temos isso. Esse modelo não vai existir na sua gestão. Não, assim, só para te dar um exemplo, Rodrigo, em 2013 eu era VP de futebol e o Pelaipe, a primeira coisa que o Pelaipe falou para mim, Valim, não entra no espaço dos jogadores. Isso aí é sagrado, o jogador não gosta, é o momento deles, etc. e tal. Então, o que eu fazia? Eu chegava no Maracanã, uma hora antes do jogo, descia ali, entrava na sala do treinador, perguntava, ficava 5, 10 minutos, tá tudo certo, como é que tá, tudo sei o quê, tudo ok? Embora. Eu nunca entrei. Aliás, para não dizer que eu nunca entrei, no dia da Copa do Brasil, meus filhos quiseram um vestiário, e eu levei os 2 meninos lá no vestiário para poder ver a Copa, ver não sei o quê, como é que funcionava. Não entrei. Então, assim, outra medida que eu tomei também, que foi muito antipática, foi que quando eu entrei, falei pro Pelaipe, não quero ninguém no CT que não trabalha no CT. Ninguém entra mais. Fechou. Pô, tomei porrada de ex-jogadores, de pai de jogador, assim. Mas, cara, ali é o ambiente do cara, de trabalho. Né? Você imagina você estar aqui, daqui a pouco vem um monte de gente aqui entrar na sua sala de trabalho. Não pode, cara. Horário de trabalho, horário de trabalho. Então, esse modelo que você comentou é o modelo que eu digo amador do século XX. Serviu o Flamengo numa época? Serviu, mas não serve mais. Né? Eu já venho dizendo isso há algum tempo e pode você pegar meu... Aliás, todas essas minhas propostas de mudança de estatuto, que é fundamental, a gente tem um estatuto novo, de disrupção no modelo de gestão do futebol, né? Assim, né? Eu venho dizendo já há algum tempo, eu não acredito mais nisso. A gente vai ganhar porque a gente tem um elenco bom, né? Espero que a gente ganhe os 3 títulos esse ano, mas a gente tem um elenco bom, a gente ganha por isso, mas não por aquela consistência de que, olha, é o modelo que a gente tem que praticar. Acabou. As pessoas têm que se dar conta que acabou. Né? Quem tá no vestiário são os profissionais. Né? Um dia de título, isso aqui, nem no campo eu acho que deveria estar. Né? Se você pegar o título da Copa do Brasil, provavelmente você não vai me conseguir ver na foto ali em 2013. Eu falei, cara, vocês é que tem que comemorar. A comemoração não é minha. Hoje levanta a taça antes do jogador até. Então, assim, eu sou contra, né? E a gente tem que mudar. Se a gente quer crescer, a gente quer ser o melhor, a gente quer se destacar, tem que partir para isso. Não é uma coisa fácil, tá, pessoal? Porque tem muita resistência, né? Então, mas vamos ganhar a eleição e vamos mudar e vocês vão ver um novo modelo de gestão do Flamengo, assim, de excelência. Vamos atingir a excelência no modelo de gestão. Óbvio, e aquilo que a gente conversou um pouco antes, ganhar ou perder, né? Faz parte do jogo. A gente pode ter um excelente modelo de gestão, não vamos ganhar todas. Mas a maneira como o jogador, como todos se portam, né, na busca incessante da vitória, isso aí não tem negociação. Né? Quem não quiser jogar no Flamengo, quem não tiver vontade, não precisa vir. Né? Aliás, um outro ponto que eu acho que devia ter, não sei se tem, porque eu não participo, o jogador, antes de ser contratado, mostrar um filmezinho lá para mostrar para ele assim, olha só, isso aqui é o Flamengo. Né? Isso aqui, a torcida, tinha ídolos como Merica e outros jogadores, porque os caras se entregavam em campo. Né? No Deus da Raça Rondinelli, não é outro nome, porque o cara enfiava, né, a cabeça na chuteira do jogador. Os caras se entregam. A torcida valoriza muito isso. Então, qualquer jogador que tem aqui, por melhor que seja, eles vão chupar sangue em campo, melhor não ir. Tem vários outros lugares para eles irem. Então, a gente tem que também colocar isso na cabeça dos gestores esportivos. Olha, isso aqui é fundamental que o jogador entenda. Conhecer. Né? E a gente tem que trazer um cara para montar um elenco. A gente não tem elenco para 3 competições esse ano, infelizmente. Espero que a gente ganhe as 3, mas não temos elenco. Temos que montar um elenco. Queremos disputar 3 competições, olha, o orçamento vai ter que ser esse e vamos ter que contratar tantos jogadores. Dessa maneira, um elenco equilibrado para a gente poder ganhar tudo. Esse é o jeito que vai ter que ser feito. Você como um gestor, você como um cara do mercado, sabe que você falou aí de orçamento. Temos esse orçamento para ganhar essas competições, né? Ou, se vocês querem ganhar essas competições, você tem que me dar tanto de dinheiro. Perfeito. Nós estamos aqui, hoje é dia 28 de agosto. Só que no dia 28 de agosto, faltando aí setembro, outubro e novembro, basicamente, faltando 3 meses para acabar a temporada, o Flamengo fez um investimento agora de quase 200 milhões.
No meio, assim, pum, acabou. Então, vamos pegar mais lá. Isso aí vai muito ao encontro do que você falou. De falta de planejamento, de uma gestão que não é profissional. Muito embora, se tivesse trazido Pelé, Maradona e Robinho e Neymar, Diego, sei lá, todo mundo lá, craques, é uma coisa. Já seria errado. Eu acho, tá? Pode ser que tomara que dê certo, acho que vai dar certo. Mas eu acho que como empresa, eu não acho isso a forma mais razoável de agir. Como você enxerga isso? Porque quando o Flamengo não tinha dinheiro, e eu sou do tempo que o Flamengo não tinha dinheiro, ia lá e pegava o Dimba. E jogava o Dimba ali. E aí não tinha dinheiro para pagar. Hoje tem dinheiro para pagar. Só que eu também pego uma frase que eu sempre ouvi, que o dinheiro não aceita desaforo. E o planejamento... E outra... Quem pariu o Matheus que balance. Quem pariu o Matheus que o embale. Ou seja, você hoje fazer um investimento de 200 milhões, quanto que é o custo para o estádio? Quanto é que vai custar o estádio? É 1 bilhão? Dizem que é 1,5 bi, 2 bi. Então, que seja de 10% do estádio para deixar para a próxima gestão, por mais que o Flamengo esteja precisando de jogadores, mas isso deveria ser avaliado pelo scout, pelo planejamento, lá no meio da temporada, ou no máximo agora no meio do ano, que é onde a temporada da Europa acontece. Você não acha que é uma coisa... pedir muito para a sorte? Não, acho que tem alguns fatores aí. O primeiro, o planejamento do elenco tem que fazer setembro, outubro do ano anterior. Né? O que eu vou gastar no que vem, quais são as posições, quem vai entrar, quem vai sair, quem que não está rendendo, a gente vai tentar tirar o jogador. Então você tem que fazer isso. Segundo, você teve aí 2 contusões gravíssimas, né? O Vinha e o Cebolinha. E você tem o Gabigol, que é o Gabigol, parou em 2022, infelizmente. Então você tem 3 posições aí que você tem que botar. Se você quer disputar as 3 competições, aí você vai dizer, mas podia ter planejado pelo menos todos eles, menos um substituto para o Vinha e para o Cebolinha em janeiro. Falei, não é janeiro, é em outubro de 23 que já tive que ter começado esse planejamento. A gente só tem um goleiro, galera. Isso eu falo toda hora, bato na mesa aqui, se o Rossi machucar, eu fico, não sei nem o que eu vou fazer, já fico ansioso e tenso por antecipação. Então, será que o planejamento foi bem feito? E outro ponto, não gastar 200 milhões. Como é que foi a escolha desses jogadores? Por que eu posso gastar 200 milhões? Vou trazer 200 milhões, cara, aqui. Porque a gente vê, Botafogo até gasta mais, mas Fluminense, outros clubes contratando jogadores a preços muito mais baixos. Pode dar certo, pode dar errado, mas o scout, se eu tiver um puta de um scout, a chance de você acertar é muito grande. Então, a minha dúvida e a minha pergunta, né, até para a atual gestão é o seguinte: como é que foi identificado ali como é que é? O homônimo do tenista lá. É o Alcaraz. O Alcaraz do futebol, não o Alcaraz do tênis, o Plata. Foi indicação de alguém? E o Alexandro. Como é que esses caras estão? Né? Foi o scout que identificou? Ou não? Aquela tal oportunidade de mercado que o outro... Né, oportunidade por 20 milhões de euros é uma boa oportunidade. Né? Então, assim... Né, e se o cara escorrega na final Libertadores, como é que fica os 20 milhões de euros? Né? Que acontece. Mas assim... Não pode acontecer, não. Não pode acontecer, não tem dúvida. Mas eu acho que tem que saber como é que foi feita essas contratações. Eu não tenho nenhum problema em gastar 200 milhões, desde que tenha sido com os critérios de formando o elenco do jeito que precisa ser formado. Né? Um elenco, de novo, equilibrado. Isso não pode partir da cabeça do presidente, né? Isso tem que partir da cabeça. A proposta do diretor esportivo vocês querem disputar 3 competições, está aqui, meu orçamento é X milhões para contratar essas posições que eu vejo que a gente está carente. Ok, a diretoria aprovou, está ótimo, botou no orçamento, o diretor esportivo vai lá e vai só comunicar, tem 3 jogadores, optamos por isso. Eu acho que é um dever, né, e um direito dos VPs de saberem o que está acontecendo, o que é o planejamento, etc. do futebol, ao contrário de hoje, que ninguém, pelo menos os que estavam lá até recentemente, me dizem que não sabiam de nada. Tá? Imagino. Então, tem que ter planejamento.
O Flamengo precisa de planejamento de futebol, de marketing, de comunicação, de internacionalização. A gente não tem um planejamento. Jogar em Orlando, para mim, não é internacionalização, é uma das ações. Mas você não tem um plano de médio e longo prazo para nenhuma dessas áreas. Tá? Comprar um clube em Portugal é um projeto de internacionalização do Flamengo interessante? Cara, pode ser parte, não sei se é interessante, né? Até porque eu não analisei, mas é um movimento agora, Rodrigo, que vai distrair o que a gente precisa focar, que é o estádio. Comprar um clube em Portugal, pagar lá, sei lá, um clube endividado, né? Saiu ontem no Mauro César, um faturamento pífio, uma dívida enorme, um prejuízo, etc. Para quê? Para a gente poder botar lá um jogador que vai ganhar 2 milhões de euros, e os riscos que podem advir desse clube, né? Eu vi ontem também, né, na própria matéria do Mauro César, que esse clube foi acusado de fraude há 2 anos atrás. Quer dizer, o que isso pode rebater em cima do Flamengo, a responsabilidade do Flamengo em relação ao que está acontecendo? E um clube, né, com todo respeito ao Leixões, comparado ao Flamengo, irrelevante. Para mim, então você dá uma taxa de vitrine. Olha, o risco é deles. Bota aqui, te dou 30% do passe, ou 50% do passe. Sem tanto investimento. E sem tanto investimento. Agora, vai sair do clube da Série B para da Série A, não vão pagar muito, vão pagar para o clube de Série A, né, do Portugal. Aí sim, qualquer clube da Europa vai lá e paga uma fortuna se ele performar bem no clube de Série A. Performar bem do Leixões, ele vai para onde, cara? Não vai para lugar nenhum, pessoal. Então, assim, de novo, vai distrair a nossa atenção para o projeto mais importante do Flamengo do século XXI, que é o estádio. Operação muito complexa, né? Vai exigir muita atenção nossa para não contaminar o nosso clube, os investimentos no futebol, nos esportes olímpicos, na sede e outros investimentos que a gente precisa fazer com um clube que eu acho que não agrega nada, né? Para quem paga 20 milhões de euros pelo Alcaraz, você não vai nunca conseguir, vai ter que botar uns 20 garotos. Aliás, você tem limitação também de jogadores para mandar para os clubes lá, e cada vez mais eles vão restringir isso, limitar isso. Então, assim, não vi o projeto, mas de antemão eu acho que esse não é o momento da gente se distrair com outras coisas, a não ser focar no estádio. Agora então, focando no estádio, primeiro, qual é o teu... Você assumiu a cadeira no início do ano. O que é a primeira coisa que você vai fazer em relação ao estádio? Qual é a tua primeira... Você conhece o projeto, você conhece os contratos, a gestão atual passou, é uma coisa transparente, todo mundo tem esse acesso. Me fala essa parte mais... a parte burocrática, mas também a parte estratégica desse projeto. Eu não conheço, eu basicamente conversei com algumas pessoas que estão à frente do projeto lá no clube, o Bodan, alguma coisa com o Landim também, mas mais com o Bodan, que me explicou. Em geral, eu fiquei razoavelmente confortável com esse movimento. Tem riscos, os riscos estão mapeados, mas já são riscos que dá para a gente correr. É uma oportunidade única de localização, não tem coisa melhor ali no Rio de Janeiro. Tem o apoio da prefeitura, enfim, eu acho que é um projeto... Algumas ações que eu que eu farei como presidente de janeiro. Primeiro, sentar com a Caixa. Se a gente não conseguir resolver isso com a Caixa até, tentar sentar com a Caixa e achar uma solução para que a gente acabe com essa judicialização desse processo. Né? O que dá? Eu já fui gestor público, sei muito bem quando você faz uma operação que pode dar prejuízo ou que não é legal, vai na física do cara. Então, assim, eles têm toda a razão de se cobrir de todas as maneiras de uma ação depois na pessoa física, que é um pesadelo para qualquer gestor público. Então, eu entendo a cabeça deles, a ideia nossa é sentar com eles e tentar achar uma solução que os deixe confortáveis da gente fechar a venda. Não é um embate. Não é embate. É sentar e fazer a 4 mãos uma solução com os gestores da Caixa para a gente conseguir resolver a situação. Olha, o terreno compramos, paga um pouco mais, a Caixa financia em 30, 50 anos que seja. Sei lá, vamos ver o que dá conforto para eles para a gente poder chegar a um acordo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que formar uma comissão a palavra talvez não seja a mais
correta, notáveis, sócios, conselheiros, e mesmo quem não for sócio conselheiro, mas tiver uma grande experiência de rubro-negros, grande experiência em grandes projetos, cara, isso não pode ser tocado por uma pessoa só. Tem que lavar lá 5 pessoas, de sócios ou conselheiros, ou não, pessoas que são rubro-negros, mas entendem de construção de estádio. A gente falou de um aqui antes de começar. O Maurício Rodrigues foi um dos... Estava à frente de uns projetos, acho que é do Figueirense, se eu não me engano. Ele tinha até um projeto na época que eu entrevistei ele, lá atrás, de estádios. Ele trabalha com isso, também é um cara legal. A gente tem... Eu estou trazendo quem está na nossa equipe, é o Fred Polastri, que foi chefe de operações do Orlando, participou da construção do estádio do Orlando City e do CT também. Você tem o Fabrício Kika, que eu estou toda hora em contato com ele, que mora lá na Nova Zelândia, tem uma experiência enorme também de estádio, né? Que pode também ajudar a gente nesse projeto, tá nessa comissão, né? Então é fundamental você ter uma comissão de pelo menos 5 pessoas com experiência em grandes obras, com experiência em estádios, para a gente poder fazer, acompanhar e dar transparência ao sócio, ao torcedor do Flamengo, ao conselheiro do Flamengo, como é que está o andamento do processo. Todo mundo quer saber, todo mundo tem o direito de saber como é que está o processo de construção do estádio do Flamengo. Segundo, a gente tem que ter uma licitação internacional, projeto do estádio. Eu quero ter várias opções para mostrar para os conselheiros, olha, temos 3 propostas de construção de estádio, um estádio assim, um estádio nesse modelo, né, que caiba, obviamente, dentro do terreno, fazer uma licitação internacional de escritório de arquitetura ou de empresas de projetos de estádio, licitação internacional. Terceiro, aprovado o projeto, escolhido o projeto, né, do estádio, fazer uma licitação internacional da construtora que vai construir o estádio. Então, vamos pegar que é a melhor construtora, experiência, preço, prazo de construção, licitação internacional, né? E, por último, contratar uma empresa de auditoria de grandes obras. O que é uma empresa de auditoria de grandes obras? Quando você faz uma obra muito grande, né? Lá no BNDES a gente fez várias, né? Participamos de várias obras de empresas muito grandes. Você contrata uma empresa de auditoria que ela vai pegar, olha, o custo é esse, ela vai acompanhar a obra, né? Toda a obra, cronograma físico, financeiro, como é que ela está sendo feita, se está dentro do orçamento da obra, não deixar correr esse orçamento, né? Aumentar esse orçamento. Então, ela vai acompanhar passo a passo da obra. Isso nos dá uma garantia que a obra vai sair ali no custo e está sendo feita do jeito que foi projetada. Se tiver algum erro, alguma coisa, ela vai lá, opa, essa viga aqui não era aqui, era ali, aquele tá papo fora do projeto. No planejamento custar 1 bilhão e isso é por custa 2,5, exatamente. Então, isso. Essa empresa evita exatamente o que você vai falar. Essa empresa evita que um projeto de 1,5 saia por 2,5, né? E aí muita gente fica rica nesse processo, etc. e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que acompanhar muito de perto, a gente tem que ter os melhores profissionais para auxiliar, assessorar o Flamengo nesse processo de construção do estádio. Tá? Esse é o único ponto que me deixa assim nervoso, tenso. Se a gente não tiver isso, um estádio 1,5 bi sair por 2 bi, isso aí é um perigo, porque aí destrói tudo que a gente fez, tudo que foi feito nesses últimos 12 anos. Se a gente tiver um processo desse, transparente, 3 meses vamos ao conselho, estamos nessa fase, agora estamos aqui, o cronograma de obra vai, daqui a 4 anos o estádio vai estar pronto, sei lá, um negócio desse, né? É fundamental para que a gente possa fazer da melhor maneira possível e do menor custo possível e o melhor estádio possível para o Flamengo. Fonte de recursos, vamos ter que também ter gente com experiência e credibilidade para atrair financiadores, que pode ser patrocinadores, que naming rights, tem o potencial construtivo da Gávea, que a gente tem que ver o quão isso é factível não de ter, que isso tem que ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, mas de vender
isso para as construtoras, você tem lá, vamos vender cativa, como vamos fazer? Vamos fazer leilão, quantas cativas vão ser? Você pode emitir um título do estádio, o estádio é uma empresa separada, assim como o Maracanã, emitir um título para a torcida de 10, 20 anos, ou um fundo, as pessoas investam o seu dinheiro, tiram da poupança ou de algum outro investimento, bota lá um dinheiro, não, mas um projeto que o cara vai receber, ser muito bem remunerado, mas vai estar participando também da construção do estádio, que teria um apelo enorme. Você pode ter um financiamento de uma própria Caixa Econômica Federal de 20, 30, 40 anos, né, para o estádio. Você pode... assim, tem outras... E por último, né, não deu certo, etc. e tal. Não deu certo, não conseguimos o dinheiro todo. Vamos trazer um investidor. O senhor Rodrigo Mandarini, que é um investidor americano, de operador de estádio. Você quer ser meu sócio aqui? Ó? Bota aqui 50% do dinheiro, 30% do dinheiro, você vai operar. Vamos operar junto esse estádio por 20 anos, 30 anos, depois volta tudo para o Flamengo. É assim que se resolve. Gostei desse final aí que você falou. Gostei. Vou ver se eu tenho o Pix liberado. Só que no meu estádio que eu vou investir no Flamengo, o lugar mais importante desse investimento é essa parte aqui, ó. O meu nome aqui, Geral Pod, é muito por isso, que eu sou Geraldino. Então eu peguei a camisa do Pet na Geral do Maracanã, eu vivi os momentos mais felizes da minha vida dentro da Geral do Maracanã. Então é onde eu realmente... O que eu amo do Flamengo é justamente aquela gente que estava ali na Geral do Maracanã. No meu estádio, se eu conseguir liberar o Pix para patrocinar o estádio do Flamengo, eu vou fazer uma contrapartida ali. Vai ter que ter um setor popular no estádio. Mas não é aquele popular Nutella, não. Aquele popular que o ingresso é R$30, mas o cara tem que ter cartão de crédito, tem que estar na internet, tem que comprar... Não. Eu quero um estádio no geralzão lá que vai ter, já peguei também o name right, geralzão. No geralzão, tem que ter um setor onde o cara que não tem acesso ao cartão de crédito, o cara que não tem acesso à tecnologia, à internet, que ele consiga ir no estádio. E mais do que isso, que ele não precise dividir a compra, a fila, com quem tem condição de comprar um ingresso maior, mais caro. Porque o que me fez amar esse clube mais do que qualquer coisa, amar o Flamengo, não é um clube, mais do que qualquer coisa, é a gente do Flamengo. E a gente do Flamengo, de anos pra cá, ela não está no estádio, não está. Você olha, você conversa com os torcedores rivais, principalmente, eles veem a torcida do Flamengo de uma forma muito diferente hoje. E aí não é culpa de quem tá lá. Eu acho que a culpa é de quem não deixa com que os outros realmente estejam lá. Você vai ser o presidente que vai... Você inaugurando o estádio do Flamengo. O torcedor, o não sócio, porque depois a gente vai falar, eu quero saber o que tem para o sócio nesse estádio. Mas para o não sócio, ele vai poder frequentar esse estádio, ele vai poder conhecer a casa dele? Não, acho que não só vai poder, mas ele deve conhecer a casa dele, né? Você vai ter um setor lá que vai ser patrocinado pela Geral Pod, né? Esse é um setor para as pessoas que não podem ser sócio-torcedor, enfim, não tem cartão, mas assim, a gente tem que ver como é que consegue... Nesse setor, geral pode. Geral pode. Então, assim, como é que você faz isso? O que eu imagino? E, aliás, tem duas situações, tá? Que até o Felipe escreveu um artigo outro dia sobre isso. Assim, o cadastro geral do governo de pessoas de baixa renda. Tá? Então, pega aquele cadastro, quem é Flamengo? Quem gostaria de ir ao jogo do Flamengo? Tá bom. Vai ter, de alguma maneira, cadastrar seu facial em algum lugar. É o único trabalho que o cara vai ter. Você faz um sorteio pelas pessoas. Cada jogo vou ter lá X mil ingressos para essa galera assistir o jogo. Isso é a primeira ação. Segunda ação, Flamengo e Olympiacos final do Maracanã. Olha a quantidade de espaço que ficou ali. Não podia ter sido feito assim, eu vou botar 20 mil ingressos gratuitos aqui. O que vai me custar? Não, vou ter que abrir o setor sul lá, isso vai custar aqui 20 mil reais, 50 mil reais. Isso é nada para botar a galera de graça. Ou não, vai pagar 5 reais para você entrar no Maracanã. De alimento. No final, o que seja.
né? Tem alguns jogos do Flamengo que você vai lá, às vezes é 40 mil pessoas, de repente o jogo não tem apelo, 9h30 da noite, 9h45, agora é o novo horário, puta merda, cada pouco o cara vai jogar à meia-noite, né? É um absurdo. Então, às vezes você diz, olha, a expectativa hoje não está baixa, a tendência está muito frio, o jogo inexpressivo, o cara vai dar 40 mil, 45. Pô, vamos botar 5 mil? Galera, olha, vai liberar 5 mil aqui para o cadastro de baixa renda. Quem quiser comprar ingresso, aí vê qual é o mecanismo que a gente tem para facilitar, para o cara não ter que pegar ou na própria bilheteria do estádio, chega lá 3 horas antes, o cara que cadastrou vai estar com a facial, alguma coisa assim. O estádio, tem dois pontos importantes numa ação dessa. Primeiro, o estádio tem que estar cheio sempre. É um ganho esportivo para o Flamengo se o estádio está cheio ou quase cheio. Segundo, você proporciona a pessoas que nunca foram ver um jogo do Flamengo. O pai às vezes foi, mas ele quer levar o filho, os filhos, mostrar o que é Flamengo. E a gente precisa deixar, né, proporcionar a esse pai ou essa mãe, vamos lá, eu já fui ao jogo do Flamengo, bom pra cacete, vamos lá, molecada. Vamos assistir o jogo. Então, assim, tem que ter algum projeto. E, de novo, se você olhar o LinkedIn lá do Felipe, ele escreveu recentemente um artigo sobre isso. Na Alemanha se praticou isso. Encheu o estádio na Alemanha, né? Um patrocinador, e às vezes pode nem ser custo do Flamengo. A Geralpod patrocina esses ingressos aqui, que vai custar lá 50 mil, 100 mil reais, mas para a imagem da Geralpod, dizendo, a Geralpod proporcionou ao torcedor do Flamengo de baixa renda assistir o jogo, 5 mil, 10 mil, dependendo do jogo, dependendo do coisa, você faz uma estimativa antes com uma boa folga. Então, tem que trazer isso é um projeto de inclusão, né? O Flamengo tem que ser um clube também que valoriza a inclusão. E esses são torcedores do Flamengo, cara. Torcedor do Flamengo, para mim, é tudo igual. Né? Muda o poder aquisitivo, né? Mas a galera que não tem dinheiro para pagar, tem tanto direito quanto a galera que tem dinheiro. Mas, então, assim, temos, e eu, assim, como já fui muito frequentador de arquibancada, na época que estádios vazios, né? Antigamente o Maracanã, né? Você via jogos do Flamengo, 30 mil, a galera já achava maravilhoso. Isso não nos anos do Zico, que aí era 130, eu já fui negócio todo. 900 pessoas. Exatamente. Então, por que não fazer isso hoje também? Vamos fazer. Gostei disso, hein? Agora, muita gente que conhece você, aliás, que não conhece, que te vê, acha que você é um cara meio blasé, né? Você tem essa postura meio blasé. Em compensação, eu já tenho informações que você, quando o juiz apita, se transforma. Mas qual o rubro-negro que não se transforma quando o juiz apita? Tem uns blasé aí, tem. É o cara que fica no selfie, vendo o celular. Não. Tem. Não, cara, assim, outra pessoa. Você é aquele cara que se transforma? Eu fico tenso. Xinga? Xingo. Eu só não podia xingar quando eu era VP de futebol, aí eu só pensava. Agora, uma coisa que eu tenho acompanhado muito nesse Flamengo, que também é uma coisa que me incomoda, é o embate. É o todos contra o Flamengo, aquela coisa que eles usam, né? O todos contra o Flamengo como forma de o Flamengo querer ser não o maior clube do Brasil, não o clube mais temido do Brasil, mas o clube mais odiado ou antipatizado do Brasil. Essa falta de diálogo, essa falta de conexão com os outros clubes, esse negócio de ameaçinha de nota na rede social, por qualquer coisa, ameaçando os outros, falando que vai processar. Família de crianças que morreram, sendo apontadas, sendo acusadas, sendo indicadas como inimigos do Flamengo. Esse tipo de postura que antipatiza tanto, porque pra gente que é do Flamengo que tá na bolha, talvez seja legal pra caramba. Eu, particularmente, acho um lixo. Mas, pra quem tá fora da bolha, isso fecha portas. Essa falta de diálogo, essa intransigência, essa antipatia. Há marcas que, eventualmente, podem não querer se adequar ao Flamengo. Como é que você enxerga isso? Não, acho que essa é efetivamente a percepção. Eu tenho
conversado com vários dirigentes de clubes de futebol e a percepção do Flamengo geralmente é efetivamente essa imagem de arrogante, de não querer fazer pontes, e eu acho que é muito pelo contrário. O Flamengo tem que liderar todas as mudanças estruturantes do futebol brasileiro. E você só muda, só consegue implementar essas mudanças se você construir pontes. Os clubes, você tem que trazer todos os clubes juntos para a gente poder mudar o futebol brasileiro. E outro dia eu vi um presidente de um clube relevante da Série A dizendo, esse processo aqui tinha que ser liderado pelo Flamengo. O cara escreveu isso. Né? Ou seja, o Flamengo é respeitado pelo seu tamanho e todos conhecem a capacidade do Flamengo de efetuar ou liderar mudanças estruturantes no futebol brasileiro. Essa liga não foi criada até agora, não sei porquê. Eu sempre falo, você tem a discussão dos direitos de transmissão, bota aqui 5 minutos de lado, direitos de transmissão, vamos discutir a criação da liga, né? Fair play financeiro, segurança e conforto nos estádios, melhores gramados, juiz profissional, tribunal da liga. Tem uma série de pontos que você fizer esse produto aqui, que é muito bom, é muito competitivo, atrativo, a liga no Brasil, você começa a gerar dinheiro aqui. Você começando a gerar dinheiro aqui, essa discussão aqui vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais flexível, e aí consegue chegar a um acordo na parte de transmissão. Mas quem que lidera isso? Quem tem, né? E eu até vi outro dia, o cara falou, um dos presidentes do clube falou, a Leila é hoje a pessoa mais equilibrada, né? E o Flamengo não pode perder isso. O Flamengo tem que liderar pelo seu tamanho, pela sua grandeza. O presidente do Flamengo tem que construir pontes, né? Não é ser bunda mole. Não. Construir pontes, liderar e ter o respeito de todo mundo. E respeitar todos os outros clubes. O Flamengo não joga campeonato sozinho. Né? Agora, tem que ser firme, sempre, na defesa dos direitos do Flamengo, sempre ser firme, mas sem destruir pontes. Se destruir ponte, cara, a gente não vai a lugar nenhum, a gente vai ficar patinando e deixando dinheiro na mesa, porque a Liga de Futebol no Brasil é um produto que pode ser muito, muito rentável para todo mundo, para todos os clubes. Eu penso exatamente igual você falou. Eu acho que o Flamengo hoje não constrói pontes e destrói pontes. Eu fico impressionado com isso. É um negócio de revanchismo que eu falo. Eu sinto vergonha realmente. Agora, você já foi... Volto a dizer. O grupo que mudou o Flamengo tinha um cabeça. Né? Na verdade, tinha um rosto, vamos dizer assim. Não um cabeça, tinha um rosto. Que era o teu rosto. 2012 para 2013. Então você era a opção do seu... Agora falando mais de eleição, você era a primeira opção, inclusive dos seus rivais, dos seus adversários nessa campanha. Isso faz com que eles te vejam com mais receio? Ou isso faz com que, no fundo, eles saibam que você é a melhor opção? Porque se você era a melhor opção naquele momento e você vem numa linha, pelo menos o que eu te acompanho, pode ser que eu esteja errado, você me corrija. Você vem numa linha muito uniforme nesses 10, 12 anos que aconteceu, 12 anos que aconteceu isso. Você não foi para lados... você não mudou. O que a gente via de você naquele momento, a gente continua vendo você dessa mesma forma. Você é coerente. Se você era coerente e se você naquele momento era o plano A, era o preferido deles, você acha que hoje, no escurinho lá da urna, quando eles olham o teu nome, ele dá uma vontade deles de dar uma marcada no teu nome? Porque você não mudou. O Flamengo mudou e você ajudou essa mudança do Flamengo. Como é que você enxerga isso? Houve essas rupturas e como você acha que você é visto pelos seus adversários hoje? Acho que todo mundo se respeita ali. Eu, pelo menos, procuro respeitar todos os meus adversários. Não tenho nenhum problema. Converso com o Bap, com o Rodrigo, com o Maurício. Eu acho que essa convivência, esse respeito, principalmente nessa época da eleição, que tem muitas agressões, né? Eu espero que não esteja. E já a minha turma aqui está toda já sabendo da postura que eu quero que eles tenham nessa eleição. Né? Agora, eu estou muito mais bem preparado hoje do que estava 12 anos atrás. Né? Eu entrar lá como presidente do Flamengo, assim, totalmente despreparado. Assim como todo mundo que entrou, porque a gente não conhecia o clube. Eu conheço o clube muito bem hoje. Eu frequento o clube. Né? Meus filhos
Os dois foram remadores do time, foram do time de remo, um deles também, o outro também do time de vôlei. Fizeram todas as escolinhas, aprenderam a nadar no Flamengo, conhecem tudo lá, jogam tênis hoje lá, os dois jogam tênis lá no Flamengo. Então a gente frequenta, a gente gosta do clube, né? Vou eventualmente, né? Na Boca Maldita, tomar um whisky todo sábado de manhã e tal, lá com a turma, uma resenha. Eu me sinto bem lá dentro do clube. Então, assim, eu conheço o clube e sou muito conhecido lá dentro do clube. Nesse período todo, né, as pessoas falavam ali, você saiu do barco lá no futebol em 2014. Eu tinha um compromisso com o Bandeira até o final de 13. Ele me pediu para ficar até o final de 14. Né? Se fosse presidente, se eu tivesse sido eleito, eu tinha uma combinação com o meu sócio que eu ia sair da sociedade para me dedicar totalmente ao Flamengo. Não ganhei a eleição porque eu fui impugnado e fui VP de futebol. E a meta era um ano. Consegui negociar com eles para ficar mais de 6 meses até a final da Libertadores. Acabou, não consegui me dedicar mais. O meu compromisso com eles era 1 ano, fiquei mais 4 meses, pedi para sair, falei com o Bandeira que eu ia sair, ele falou que não tinha ninguém, me pediu para ficar mais até a parada da Copa. Só que a coisa degringolou ali de uma maneira, né? O time começou a cair, eu não conseguia mais me dedicar e eu tive que sair e botar uma pessoa que conseguisse se dedicar. Então, jamais pulei fora do barco no futebol, né? Já era uma coisa combinada, eu fiquei mais tempo e eu não poderia mais ficar fora do meu trabalho. Isso aí era um ponto. Em 2019, eu fiquei o ano inteiro. Aliás, trouxe a Ernst Young, fiquei 3 meses negociando com a Ernst Young para ser auditora do balanço do Flamengo. E apesar de ter vice-presidente contra na época, mas a gente conseguiu trazer e foi uma das grandes realizações, o que ajudou muito o Flamengo a ter uma auditoria dessa categoria. Né? Consegui também uma linha de crédito sem garantia. Então, em 2019, esses 2 projetos estruturantes que eu consegui. Estava quase conseguindo trazer também a Standard & Poor's para fazer um rating de crédito do Flamengo, mas eu saí antes. E eu, final do ano, campeão brasileiro, campeão Libertadores, vice-campeão mundial. Chegou em janeiro, falou para o Landim, Landim, discordo de várias coisas. Que você tá Por fazendo. exemplo? Eu como VP financeiro não sabia, não sei até hoje quanto se pagou de indenização para os meninos lá do Ninho. Então, assim, eu não era envolvido nos assuntos de finanças, eu não queria saber o nome de jogador nem nada, mas não era envolvido. Né? Também discordava da condução das pastas, achava que está muito aquém as condições das pastas de marketing e comunicação, aquém do que o Flamengo precisava. Então, falei para o presidente, cheguei para ele, presidente, está aqui, fiz isso, acho que isso aqui pode melhorar bastante, não vejo que isso vai melhorar, e eu só estou aqui para ajudar. Se eu não consigo ajudar, cara, assim, torço muito por você, vou continuar torcendo para o Flamengo, espero que seja exitoso. Eu não estou no Flamengo para ganhar camarote, eu não estou no Flamengo para ter estacionamento, eu não estou no Flamengo para ter cartão de VP. Não estou, não vou ficar. Então, assim, não estou podendo ajudar, eu vou ajudar torcendo. Né? Nunca me moveu ter essas benesses de VP para continuar no VP, ao contrário de vários outros VPs que ficaram lá até agora. Uhum. Né? Uns saíram por umas razões, outros saíram porque foram tirados, que apoiam outros candidatos. Então, os caras continuaram. E vou te falar, vários me ligaram ao longo desses anos, dizendo, pô, Valim, você que estava certo, você que saiu, não tem mais reunião, não tem mais nada. Eu falei, saia você também. Ah, não posso sair, porque... Eu falei, tá bom, então não me reclame mais comigo. Né? E outro ponto, eu sempre votei pelo Flamengo. Né? Assim, mas você é oposição à situação. Eu não sou oposição à situação, eu sou Flamengo. Se um projeto... Né, eu votei a favor de um projeto na época do Bandeira. Vocês sabem como é que a minha relação com o Bandeira, que não existe há muito tempo. Mas o projeto era bom para o Flamengo. Fui lá e defendi. Porra, a galera que estava comigo só faltou me dar porrada na saída da reunião. Eu falei, olha só, eu não estou preocupado se vocês gostaram ou não gostaram. Se o projeto é bom, eu vou apoiar. Votei alguns projetos do Landim e falei para ele, Landim, votei contra isso, porque eu não tive acesso, não consegui, não concordo, acho que não sei o quê, e voto contra.
assim como votei a favor do estádio também, porque eu acho que é um projeto para o Flamengo bom. Então, assim, eu vou votar nos interesses do Flamengo, né? Quero ser presidente porque eu estou preparado, né? 50 anos de clube ano que vem, conheço o clube como ninguém, tenho experiência enorme, né, em grandes projetos. O estádio é um grande projeto, né, fundamental, de novo, para o futuro do Flamengo. A maior obra do século XXI do Flamengo é o estádio. Vai nos proporcionar realmente mudar de patamar, com certeza. Então, é por isso que eu estou candidato a presidente, né? E sempre vou votar no que eu acho no melhor interesse do Flamengo. Não importa se é presidente A ou B, não estou preocupado com isso. Você falou aí de... Então, te acusam que você pulou do barco, é isso que você saiu do Flamengo. Tá. Vou te fazer uma pergunta. De 1895 para cá, qual foi o melhor técnico que você viu do Flamengo? Não, eu considero, eu não vou dizer o melhor, né? Dos que eu vi, tem 3 treinadores que eu vi. Cláudio Coutinho, Carlinhos e Jorge Jesus. Perfeito. Esse último aí, ele saiu do Flamengo, ele foi mandado embora? Não, acho que ele teve algum problema, não sei se era na época da Covid, etc e tal. Ele não foi mandado embora? Que eu saiba, não. Nem eu que eu saiba também não. Então isso quer dizer que o maior técnico do Flamengo dos últimos 30 anos, ele também, por alguma razão, ele saiu do Flamengo. Por conta própria. Ele quis sair, né? Você está falando aí que te acusam de ter pulado do barco. Você, por alguma razão, quis sair. Se eu perguntar pro sócio e pro torcedor do Flamengo se ele quer o Jorge Jesus de volta, 99,9% vai falar o quê? Depois eu quero saber quem é esse 0,1%, que esse é um infiltrado. Sempre tem. Sempre tem. Mas o que vão dizer? Claro. Quero que então, volte. Ter saído do Flamengo por uma circunstância não diz absolutamente nada se você é competente ou não para aquela função. Mas esse é o discurso, assim, tem algumas narrativas, né, que os opositores ou não opositores, né, apoiadores de outros candidatos, etc e tal, e que colocam essa narrativa e ficam batendo nessa tecla. Mas, cara, não pega, não adianta. Né? Os argumentos que tem, Valinho, agora está dividindo o voto. Não dividindo nada. Quem dividiu o voto foi o Landim para um lado e o Bap para o outro. Eles dividiram o voto. Se estivessem juntos, provavelmente essa eleição já estaria terminada. Então não fui eu que dividi o voto. Valinho, você entrou tarde na eleição. Um candidato teve comigo em dezembro dizendo que ia ser candidato, o outro teve em março dizendo que ia ser candidato. E eu que antecipei a eleição, não, a Chapa Azul foi lançada exatamente hoje, 28 de agosto de 2012. Olha. Há 12 anos atrás. Então, mas foi antes. Tá bom, mas foi em junho que a gente começou, a gente anunciou junho ou julho, a gente anunciou que ia ter a Chapa Azul. Então, assim, as eleições foram antecipadas, não fui eu que entrei tarde, né? Então, a gente está montando já está com uma adesão bastante grande, né? Muita gente nova, muita gente competente que deseja participar e ajudar o Flamengo, não é participar, é ajudar também o Flamengo, estando lá dentro ou não estando lá dentro, né? A gente tem... Assim como 2012, várias pessoas novas que querem estar lá dentro. E vão estar lá dentro comigo ano que vem, porque a gente precisa arejar. Qualquer ambiente, né, que fique fechado depois de 12 anos, começa a criar vícios, práticas são flexibilizadas. A gente não pode deixar isso acontecer no Flamengo. Temos que trazer gente nova, ideias novas. O mundo mudou de 2012 para cá. Vamos trabalhar, vocês vão ter certeza que o Flamengo vai acelerar esse crescimento e vamos chegar lá, vamos distanciar mais dos outros. Você é um cara, você é todo um lorde, né? Um cara educado. Menos durante o jogo. Você falou de ideias novas, aí eu vou dar o meu. Eu sou muito transparente, quem me acompanha na rede social sabe também, eu sou muito transparente. Quando você fala de ideias novas, o Flamengo sempre foi um clube onde sobrenomes foram sempre muito importantes, foram sempre cargos de poder. O Flamengo sempre foi um clube, embora a marca Flamengo seja uma coisa popular, o Flamengo sempre foi uma coisa muito elitizada, e isso, para quem é... Eu sou do subúrbio. Então, eu fui entrar no Flamengo pela primeira vez já jornalista, através da Marilene Dabos. O Flamengo sempre foi uma coisa... Os muros inacessíveis para quem era de fora.
Sempre foi. E aí hoje a gente tem no Flamengo, que eu acho um retrocesso, e aí quando eu vejo sócio-torcedor, quando eu vejo o público do Flamengo hoje nos estádios tão altos, quando eu vejo uma galera entrando, como vocês entraram lá atrás, que não faziam parte daquele métier de sobrenomes do Flamengo, e vocês mudaram o Flamengo, muito me assusta, muito mesmo, que uma das opções para o Flamengo nos próximos 3 ou 6 anos seja justamente um sobrenome que, mais do que um sobrenome, é uma filosofia, que mais do que uma filosofia, é um sobrenome que me causa uma sensação muito ruim, que foi o sobrenome que assinou a rescisão ou a venda do meu maior ídolo da minha vida. Porque consequências foi, eu não tô culpando nada, não tô falando nada disso. Tô falando só que o sobrenome já me causa esse gatilho. Coisa de torcedor. Me causa esse gatilho. Mas por que me causa um gatilho? Porque tá porque tá transformando esse Flamengo moderno num Flamengo que pode estar dando um passo atrás. Eu vejo isso como um sobrenome que não é o sobrenome que transformou o Flamengo naquilo que vocês transformaram nos últimos anos. Eu digo vocês porque você faz parte ativa desse processo. Então, para quem está achando que o Flamengo pode ser comandado nesse momento por alguém que faz parte dessa mudança do Flamengo, eu vejo de fora, como paralelo ao Flamengo, eu vejo de fora duas opções que eram daquele grupo. Não sei se você pode concordar. Duas opções que não são daquele grupo que transformaram o Flamengo. E aí, dessas duas opções que a gente tem aí, daquele grupo que transformou o Flamengo, o que eu observo tem uma opção de diálogo, tem uma opção de conexão com o torcedor e tem uma opção que não é tão afeiçoada a esse tipo de conexão com o torcedor. É mais ou menos isso? Olha, eu não vou entrar nessa questão de sobrenome, né? Porque o pai é uma coisa, o filho pode ser completamente diferente. Tomara. Acho que é muito... Não dá para você fazer essa conexão e dizer que são a mesma pessoa, tá? E também não vou entrar. Agora, o que eu acho bom, né, nessa eleição é que você tem 4 candidatos com projetos diferentes, com pessoas que estão com eles diferentes, né? Se você tem que analisar não só o candidato, mas quem é que são as pessoas que estão em volta do candidato, né? Porque essas pessoas vão acabar influenciando, vão acabar participando, né, da gestão de alguma maneira. E eu vejo que tem diferenças entre as 4 candidaturas, né? Tem algumas mais e outras menos, né? De novo, a nossa candidatura aqui vai privilegiar pessoas qualificadas no clube, pessoas que só têm o interesse no Flamengo, não têm interesse pessoal. No primeiro momento que eu souber que alguma pessoa está com interesse pessoal, vai para a rua, independente de quem seja. Isso vale para a candidatura política? Isso vale para a candidatura política, claro. Tem que valer. O interesse pessoal? Não, óbvio que vale. Quer dizer, o cara não pode ser candidato, aliás, não só a pessoa, não só o candidato, quem está no entorno dele, quem vai estar lá nas vice-presidências, quem vai trabalhar na parte executiva, o interesse e a gente vai criar, já está sendo criada, e tendo uma área de compliance, a gente vai criar uma ouvidoria externa para denúncias. Se souber que alguém está se beneficiando do Flamengo de alguma maneira, vai ter a denúncia, vai ser feita a investigação e essa pessoa vai ser processada ou expulsa do clube, se for sócio, etc. e tal. Não tem mais como conviver. O Flamengo é uma instituição de 1,5 bi, já poderia estar batendo os 2 bi, então, assim, não dá para ser diferente de uma grande empresa. Tem que ter suas regras, tem que ser compliance, código de conduta, código de ética, e a mudança do estatuto é importante para que isso também seja bastante claro e essas regras sejam executadas pelos presidentes de poder,
né? Então, se tiver alguma coisa errada, o presidente do deliberativo, da administração, do diretor, tem que fazer com que o estatuto, que é a nossa carta magna, seja cumprido. Então, interesse é só do Flamengo. Quem não tiver interesse do Flamengo, quiser apresentar um projeto, sai, vai lá, bate lá na porta, tem um projeto isso, não tem problema nenhum. Quem trouxer um patrocinador, você pode levar um patrocinador no Flamengo, o Flamengo vai lá, remunera você, se for, etc e tal. Mas tem que estar fora. Não pode estar no grupo que está lá tocando o clube, tá certo? Então, isso é fundamental para que a gente tenha os recursos do Flamengo preservados, bem utilizados, não sejam jogados fora ou pessoas as pessoas não obtenham benefícios de recursos que seriam do Flamengo e estão recebendo esses recursos, benefícios, etc. Então, porque você fazer propaganda política numa rede social onde bilhões às vezes de visualizações ao longo de um ano tem, é um benefício, né? Mas isso caberia ao presidente do clube chegar para essa pessoa e dizer, olha, cara, não dá para misturar. Você quer ter suas visualizações, ter uma carreira política, você quer ser dirigente do Flamengo. Cara, é incompatível. Isso não é difícil de falar. É só você mostrar e você dar opção. As pessoas têm que ter opção na vida. E as escolhas têm as suas consequências. Olha, eu quero continuar aqui, beleza, continua. Você quer fazer isso? Não dá. Você pode escolher entre uma coisa e outra, né? Isso vale para qualquer atividade, qualquer pessoa. O presidente tem que chegar e decidir. Olha, aliás, o que o presidente tem que fazer antes de começar é botar a regra na mesa. Olha só, a regra vai ser assim. Você topa? Beleza. Não topa? Cara, esquece, não vai ter. E se você botar a regra antes, então, melhor ainda. Cara. Porque aí olha, eu te avisei, não dá para fazer. Né? Eu gosto sempre de deixar as coisas claras. Às vezes eu sou até... As pessoas, Valim, você está falando isso, está falando aquilo. Cara, mas eu não vou prometer uma coisa e lá na frente eu vou fazer diferente. Né? Até porque as pessoas, como está gravado aqui... Isso aí. Você foi lá no Geral Pod, falou não sei o quê, agora está falando diferente. Cara, não vou fazer isso. Não vou ganhar a eleição tendo um discurso para campanha e fazendo uma coisa depois. Vocês podem ter certeza disso. Porque, de novo, a minha carreira toda foi transparente, a verdade, etc e tal. Assim que vai ser. O Flamengo tem que seguir assim, pô. Fantástico. A gente está se caminhando aqui, já estourou pra caramba o tempo aqui. Queria falar rapidinho uma coisa que eu acho fundamental, né, que eu não falei aqui. Eu já falei, basicamente, que é a valorização do funcionário. Tem gente muito boa que ganha não tão bem, tem gente que não é tão boa e ganha muito bem. A gente precisa fazer uma revisão de toda a parte de cargos, salários, de treinamento, de qualificação das pessoas. A gente precisa ter um Flamengo atraindo gente e retendo gente boa para a gente ter o melhor clube que a gente almeja. Segundo, a sede social. A gente precisa, né, ter um projeto para a sede social. E aí, na mesma linha, vamos fazer uma concorrência, escritório. Primeiro, vamos fazer uma pesquisa com o sócio. O que você quer? Demanda, né? O que você quer? Porque o Flamengo não escuta o cliente, né? O Flamengo não escuta o sócio-torcedor, o Flamengo não escuta o sócio-ferrio, o Flamengo não escuta o sócio, o frequentador da sede. É tudo de cima para baixo. Eu vou botar isso aqui e você aceita se quiser. Né? Então, assim, tem que ter uma pesquisa. O que você quer na Gávea? Quero mais 8 piscinas, 15 ginásios, 19 quadras, 7 campos de futebol. Tá bom, beleza. Esse aqui é o resultado da pesquisa. Escritório de arquitetura. Temos aqui uma demanda do sócio. Por favor, quem quiser participar da concorrência, apresenta aqui um projeto que leve em consideração o máximo possível todas as demandas do sócio. Isso é o primeiro ponto. Segundo, você tem que ter um gerente geral na Gávea, né, que vai ser o cara que vai ser responsável pela gestão da Gávea, da sede. Né? Só da sede. Não estou falando o CEO, o diretor-geral, não. Vai ser um gerente geral que vai ser avaliado pelos sócios. O clube estava, no final do ano, o clube estava limpo, os serviços estavam bons, funcionários atenciosos, os banheiros limpos, o clube está reformado, todo reformado. Tá bom, você vai ter uma nota X, acima de 8, menos de 8 você está fora, acima de 8 você vai, 9, 10, você vai receber seus bônus vinculados à pesquisa de satisfação do sócio. Mesma coisa para os professores das escolinhas. 6 meses, os pais vão avaliar os professores das escolinhas. Foi atencioso. Aliás, primeiro a gente tem que criar uma metodologia para todos os esportes. Eu entro agora. Não tem metodologia. Né?
temos que criar metodologia para as escolinhas, né, como você tem no PSG, não sei o que, tem lá metodologia de ensino, de treino para os meninos. Segundo, os professores estão cumprindo a metodologia e estão prestando atenção ou estão no celular falando no WhatsApp enquanto a molecada está jogando lá. Os pais têm que avaliar os professores. Os professores têm que ser remunerados e vão ser também ganhar seus bônus se forem bem avaliados. Se não forem bem avaliados, vamos conversar o que aconteceu, tem mais uma chance. Se não for bem avaliado de novo, olha, você está na profissão errada porque você não está sendo bem avaliado. Então, você tem que ter uma participação dos clientes da Gávea na Gávea, né? No que você quer para o clube, para você poder frequentar, etc. e tal. Mesma coisa, sócio off-Rio, que precisa melhorar, temos que aumentar o número de sócios, porque sócio-torcedor, então, isso nem se fala. Né? Rodrigo, eu vou te dar aqui uma mariola para ser sócio-torcedor. Eu não gosto de mariola. Mas é isso que tem, esse problema é teu. E o Flamengo tem lá 50 mil sócios-torcedores, 0,1% quase da torcida sócio-torcedor, que é um índice ridículo. Né? Então, né, como diz um americano, know your client. Você tem que saber o que o seu cliente quer. Se você não souber, você está fazendo alguma coisa errada, vai gerar alguma insatisfação. Então, esses eram os 2 pontos que eu queria ressaltar aqui, que a gente não conversou, mas é fundamental para entender que a gente não está só ligado no futebol. Esporte olímpico, o esporte olímpico tem que fazer, né, continuar, montar outras equipes, esporte olímpico, sim, desde que sejam autofinanciáveis e sejam vencedoras. Eu não quero montar equipe de esporte olímpico para participar de campeonato, ficar lá no final, etc. e tal. Meu irmão, é para montar, é para ganhar. E isso aí eu tenho certeza que a gente consegue montar tendo uma gerência de marketing específica para o esporte olímpico. Hoje está tudo na mesma piscina ali. Então, gerência de marketing para o esporte olímpico, uma gerência de marketing para o clube geral, uma gerência de marketing para o futebol feminino. A gente precisa melhorar o futebol feminino, criar uma liga de futebol feminino. O Flamengo deve liderar esse processo, deveria, né, liderar esse processo. E uma para a sede. Né? Outro dia você teve lá o torneio de tênis, que um associado conseguiu um patrocínio, o dinheiro foi todo lá para o Geralzão e deram uma... Não, para o Geralzão aqui não, foi para eles lá. Não, o Geral pode não. Foi para a piscinona lá do marketing do Flamengo e o pessoal reclamou, falou comigo, a gente arrumou o dinheiro foi para lá, deram um pedaço do dinheiro para a gente fazer o nosso torneio de tênis. Está errado. Né? Então, vamos compartimentalizar a César, quem é o que é de César, né? O marketing, que eu acho que focado nas atividades você consegue ter mais efetividade. Você falou de filosofia, eu ia entrar justamente nessa reta final falando disso. O Flamengo hoje não, o Flamengo não vende filosofias quando substitui técnicos, não criou uma metodologia e uma filosofia de jogo. Isso, de alguma forma, é um projeto? Isso está no teu escopo? Porque aí eu estou falando não só do Tite, que joga de uma maneira que não vai empolgar nunca a gente, nunca vai... Um título com o Tite, embora qualquer título do Flamengo seja importante, um título com o Tite não vai ter o mesmo sabor de um título com um treinador que joga alegre. E a gente tem aí, falando de uma semana atrás, do título mundial dos juniores lá, do Sub-20, o Felipe Luiz, que falou que sonha, né, mais pra frente, dirigir um clube profissional, e já tá uma demanda incrível da torcida, todo mundo pedindo. O que eu digo é o seguinte, é possível fazer uma filosofia onde o Flamengo jogue o time do Felipe Luiz, o time profissional, o time do Sub-13, joga de maneira parecida. Isso é importante, porque a gente fala do Barcelona, que tem a sua história, que faz isso. O Real Madrid também, de alguma forma, em alguns momentos, teve isso. O Flamengo pode fazer uma filosofia de jeito do Flamengo jogar. E, paralelo a isso, o Felipe Luiz é um cara que você quer que continue no Flamengo quando você for presidente? Não, outro dia eu fui até criticado, recebi umas mensagens falando, você já diz que não quer o Tite, já está passando por cima do diretor esportivo. Eu falei, olha só, a questão não é essa. Né? Primeiro você tem que definir, quem define o jeito que o Flamengo vai jogar, etc. e tal, é o presidente, o vice-presidente, não é o diretor esportivo que chega lá, o contrato e o cara, não, vou jogar na retranca. Eu falei, não, meu amigo, não quero retranca. Isso aí. Não é você que vai definir. Eu vou te dizer como a gente, vamos conversar aqui, como a gente gosta de jogar. Olha, estilo Jorge Jesus, por exemplo. Você vai identificar lá 3 treinadores que utilizam essa filosofia de jogo. E aí sim, vamos contratar, porque eu sei que exatamente esses 3 caras, um desses 3 que a gente vai trazer, vai jogar, vai ter aquela filosofia de jogo que a gente quer. A gente, que eu digo, a diretoria, e eu imagino que a torcida também gosta muito desse estilo de jogo. Então,
Esse é o primeiro ponto, né? Se é o Jorge Jesus ou se é algum outro, ele vai ter que ser, vai ser definido, né? Então, continuo achando que eu fui criticado porque eu particularmente não acho o estilo de jogo do Tite um estilo para o Flamengo. Isso aí. Respeito ele como treinador, foi treinador de seleção, conseguiu grandes resultados, etc e tal, mas não é o que a gente imagina, né? Vamos e vou conversar, obviamente, com esse gestor, com o diretor esportivo, como é que a gente consegue colocar a mesma filosofia de jogo para até a divisão de base. Né? Por quê? Quando um jogador quando você tem as vantagens, né, que eu vejo. Ele pode até me dizer, olha, Valinho, não funciona, por isso. Então, assim, posso pensar uma coisa e ele me dizer na prática, porque é ele que faz, que não funciona dessa maneira. Mas eu vejo que deveria funcionar. Se tem o mesmo estilo de jogo na base aqui, quando ele subir, ele já vai saber exatamente o que ele vai fazer. Né? E é uma das coisas que eu penso aqui, uns mistérios, por que a gente ganha tanto na base e quando sobe o menino, ele não consegue render? O que acontece, cara? Será que é uma questão da transição? Será que é uma... o Lohan, subiu, deu uma apagada. O Igor Jesus subiu, deu uma apagada. O que acontece? Esses meninos que estão... O Matheus Gonçalves, deu uma apagada. É o quê? A transição não foi bem feita, eles não estão jogando na posição. O que falta para esses meninos que são tão bons na base, chega em cima e não joga? O Cleiton não joga. Né? Será que não são bons mesmo? São bons até o sub-20, dali param na carreira? É um mistério para mim, que eu gostaria de entender. Eu também gostaria. Então, assim, e respondendo o Felipe Luiz, eu acho que ele tem um potencial incrível. Obviamente, não colocaria ele agora, porque eu acho que tem que pegar uma experiência assim, importante para ele também, mas certamente, cara, eu vejo o Felipe Luiz aí daqui a alguns anos como nosso treinador. Um cara que não o conheço pessoalmente, mas vejo nas suas entrevistas, vejo o que ele faz, né, fez e faz agora no Sub-20. Acho que tem um potencial enorme. E tenho certeza que o primeiro clube profissional que ele vai treinar vai ser o Flamengo. Tomara. Valinho, como eu falei, estouramos aqui muito o nosso tempo. Te peço desculpa por ter te prendido tanto aqui. Acho que você apresentou aqui para o torcedor, para o sócio, muito do que você espera. Você fez algumas promessas aqui que são muito caras a mim, que eu acho que são muito importantes. Então, por eu pensar muito parecido com o que você me respondeu aqui, eu vou guardar essa entrevista no dia 28 de agosto de 2024 para daqui a 3 anos e 3 meses, mais ou menos. Não pode ser antes. Pode ser antes? Pode. Eu vou te cobrar. Tem muita coisa aí que vai fazer antes. Eu vou te cobrar. Pode cobrar. E eu vou cobrar, não, eu vou cobrar de verdade aqui. mesmo. Não, eu venho aqui para você me cobrar. Porque se tudo isso, se os sócios derem a possibilidade de você fazer, porque na verdade você precisa nesse momento que o sócio te dê a oportunidade de participar do pleito. Se os sócios o escolherem, se verem, se entenderem que você é a melhor opção, como você está se apresentando nesse momento, como você apresentou toda a tua plataforma aqui, e se você tiver estabilidade, se você tiver apoio, se você tiver a coerência que você tem tido nesses últimos anos que a gente conhece a tua vida pública de Flamengo, para realizar o que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que daqui a 3 anos ou daqui a 6 anos, a gente vai ter o Flamengo onde a gente sonha, que é naquele top, pode ser até um top 7 ali, né, em vez de ser só top 10 do mundo, que é o meu sonho. E que naquele momento lá que vocês lançaram essa chama aqui dentro da gente, qual era o nome da chapa? Campeão do mundo. Você acredita que nos próximos 6 anos... Você já imaginou que daqui a 6 anos ou daqui a 3 anos você pode ver o Flamengo, se está em top 10 do mundo, o Flamengo campeão do mundo, e que você vai poder cortar a fitinha da casa do Flamengo? Você já parou para pensar? Não pode pensar muito nisso não, né?
Não, você tem que um passo de cada vez, Rodrigo. Se você olhar lá na frente, você acaba não fazendo nada antes. Não, mas e o coração fica como? De imaginar. Você nunca sonhou com isso? É um sonho, mas é um sonho distante ainda. Eu acho que tem tanta coisa para fazer antes, para preparar o Flamengo para chegar nesse ponto. Vai dar um trabalho danado, mas a gente tem gente junta que vai conseguir fazer isso. Vamos um passo de cada vez. A última, prometo. A casa do Flamengo vai ter o name right mesmo, né? Se o Valim pudesse... Olha aí, hein? Se o Valim pudesse escolher o nome desse estádio, qual seria? Se eu pudesse, eu acho que a gente tem que fazer uma enquete, tá? Mas se eu pudesse... Não, seu voto na enquete. Não pula o muro, porque não precisa do muro, não. não. É o Zicão. Ah, moleque! Muito obrigado, muito obrigado. É o cara que, porra, tem assim, primeiro, um cara que tá vivo, né? Porra, é um ídolo, assim, não só como dentro de campo, mas fora de campo, o cara é espetacular. E foi uma das pessoas que, assim, com uma participação super importante na grandeza do Flamengo. Esse cara é, assim, fora de série. Merece ser eternizado. Já é eternizado o nome dele, mas num estádio com o nome dele. Assim como foi o Padilha, né? Assim como Jorge Elal, né? Que foram duas pessoas, dois presidentes, né? Que eu considero que fizeram mudanças, projetos estruturantes do Flamengo, né? O Estádio da Gávea, o Padilha, e o CT Jorge Elal. Né? Acho que o Zico é um cara que merece ser eternizado também num equipamento do Flamengo que vai ser o futuro estádio. Vamos botar esse estádio para cima. Não precisa ser eu, cara. Eu quero, se eu ficar 3 anos, eu vou construir ou pavimentar para a gente botar esse estádio logo ali na frente. O Zicão ali. O importante é botar o estádio em pé. Né? Assim, não tem essa tem que ser eu que vou ser o cara que vai fazer estádio. Não é importante. Aliás, todo mundo vai fazer estádio, porque vai estar todo mundo colaborando de alguma maneira. É importante a gente botar esse estádio em pé, cara. Botar esse estádio em pé, para mim, é um sonho, do mesmo sonho que a gente teve quando reestruturou o Flamengo. Agora é botar o nosso estádio em pé e levar o nosso time lá para o Mundial. E quem sabe um dia a gente ser campeão mundial. E tenho certeza que vai acontecer. Obrigado, cara. Gente, você ficou aqui até agora, tenho certeza que conheceu mais dessa opção para ser presidente da maior nação que a gente tem no esporte mundial, já que lá o Tijuana, aquele time da China, nenhum tem mais torcida que a gente. Então o Flamengo é o maior clube do mundo, o clube mais popular. E saber que daqui a um tempo vai ter o setor lá, Geral Pod, no Zicão, já fiquei mais animado ainda. Então, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações. Escute os candidatos, mesmo que você não seja sócio do Flamengo. Escute os candidatos, o que eles vão falar. Mas principalmente, veja quem é até hoje esse candidato. Não só escuta falar, não. Porque, embora ele esteja aqui na minha frente, iniciando uma campanha, a gente falou muito do que já foi feito. Então, falar, até papagaio fala, né? E gritar e xingar, muita gente xinga. Mas a gente tem que ver quem realiza, quem tem competência, principalmente para realizar uma gestão que leve o Flamengo a esse patamar. A gente já sabe que dentro do nosso coração o Flamengo já está lá em cima, mas que as outras pessoas vejam o Flamengo não como o inimigo, não como o time odiado, não como o time antipatizado e nem como um time banana. Não, que veja o Flamengo do tamanho que nós somos. Um clube, um time top 5, top 10 no planeta inteiro, que a gente consiga, não pegando um timezinho lá de Portugal, não, mas que eles vejam a gente aqui, no Zicão, incomodando. Que todo mundo esteja de olho na gente aqui. Beleza, gente? Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Quer gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod? Tá aqui, ó. QR Code tá na tela. Vem aqui, fala com a gente vai ter o maior prazer de trazer o seu projeto, o seu produto aqui pra gente. Um abraço de hoje, mais do que nunca. Saudações rubro-negras. Um abraço.